Pois bem, esse é Alisson, 18 anos. Quase morreu por não suportar as ameaças de 2 policiais militares. Teria sido agredido na saída de uma balada. Vai vendo. Ao entrar no carro do amigo, foram perseguidos pelos agressores. Os jovens dirigiram até um batalhão da PM para pedir ajuda e acabaram sendo agredidos novamente, interrogados por 2 policiais. Os amigos foram ameaçados. Preste atenção, nós vamos trazer reportagens sobre essa história. Alegre e namorador, mas também bastante responsável e dedicado ao trabalho. O conserto de celulares. Alisson tem 18 anos e quase perdeu a vida por não suportar a injustiça e as ameaças que sofreu de quem deveria o proteger. Fiquei mal, né? Porque eu não acreditava até então, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, tá vendo, Alisson? O que a mãe fala com você? Esse negócio de sair pra balada. Eu falei, tanto que eu converso com você, a mãe só quer o bem. E ele, mãe, aconteceu, entendeu? A noite começou com diversão. Era a primeira vez que Alisson e o melhor amigo visitavam esta casa noturna em Diadema, na Grande São Paulo. Era o aniversário de um colega nosso. Aí ele fechou um camarote e chamou alguns amigos. Lá dentro, tudo ia bem, até que Alisson colocou a mão no bolso. Alisson percebeu que havia perdido o celular ou que ele havia sido furtado. Todos começaram a procurar pelo camarote, no sofá, no chão, nas mesas, mas nem sinal do aparelho. Um aparelho valioso, valor de R$7.000. Por isso, o amigo de Alisson chegou a subir no palco da casa noturna, pegou o microfone e fez um anúncio. Ofereceu R$500 para quem encontrasse o aparelho celular. A festa continuou, mas ninguém disse ter achado o celular. Os dois, então, foram levar 2 amigas ao fim da festa para casa. Avisaram seguranças antes de sair. Nós vamos retornar para saber se o aparelho foi encontrado. E foi isso que eles fizeram. Deixaram as amigas e voltaram para a casa noturna. Mas assim que encostaram o carro em frente à balada, Alisson passou a ser agredido por um homem que estava na calçada e armado. O amigo estava no volante deste carro e conta que eles pensaram que estavam sendo assaltados. Quando eu fui estacionar, o cara já rendeu ele, aí pegou ele pelo pescoço e colocou a arma na minha cara. Desce, desce, você perdeu. Falando isso e me xingando de tudo que era nome. Desce, desce, você perdeu. Aí foi na hora que eu acelerei, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, eu achei que era um assalto. Aí eu acelerei o carro e fiquei olhando pelo retrovisor. Os caras chegaram a jogar ele no chão, a dar chute na barriga dele, soco na cara dele, de tudo. O amigo não podia abandonar Alisson e logo voltou para socorrê-lo. Quando eu fui fazer a volta, aí meu amigo já subiu chorando, com um monte de marca no corpo, chorando, aí ele entrou dentro do carro. Os dois só pensavam em fugir do perigo, mas o risco também estava onde eles menos imaginavam. Alisson e o amigo saíram do local de carro, mas perceberam que estavam sendo perseguidos por um outro veículo prata, com 2 homens dentro. Um deles, o agressor de Alisson, o homem armado. Eles então vieram até esta rua e entraram até em alta velocidade e derrubaram aqueles cones, pois aqui fica um batalhão da Polícia Militar. A intenção era justamente pedir ajuda aos policiais, pois achavam que estavam sendo atacados, até mesmo assaltados. Eles então saíram do carro e foram falar com os policiais. Só que o que aconteceu foi exatamente o oposto. Os 2 jovens disseram que foram agredidos por PMs aqui do batalhão. Primeiro foram os insultos. Aí foi quando os policiais já chegaram agredindo a gente, enganando a gente de tudo que era nome. Aí foi que eu fiquei sem entender nada. Mas depois de falarem rapidamente com os ocupantes do carro prata, os PMs partiram para as agressões. Eles queriam saber sobre quem estava vendendo droga dentro da balada e a gente não sabia.
Aí foi quando eles começaram a questionar, falou que a gente sabia sim, aí começou a bater no meu amigo, falar, você vai ter que entregar, eu quero saber como que o pessoal de lá tá andando de navão, de carro, com carrão toda hora. Eu falei, senhor, eu não conheço nem os donos, não sei, é a primeira vez da gente aqui na balada. Aí ele, é? Aí eles pegaram e falaram assim pra mim, se vocês não entregar, eu vou dar a última chance pra vocês, eu vou levar o seu carro pro pátio, eu vou prender ele. Aí foi quando eu questionei ele, eu falei, senhor, meu carro não tem nada pra fazer. Os jovens não acreditavam no que estava acontecendo em frente ao batalhão. Aí os PMs começaram a procurar no meu carro, mandaram colocar chave de roda, macaco, pneu step, tudo pra fora, meu carro de boa, não tinha nada pra fazer. O amigo de Alisson ainda acusa os PMs de tentar incriminá-los. Um policial mesmo que agrediu a gente sacou droga do bolso, falou que tava com a gente. Pedra de crack e pino, falou que estava comigo e com o meu amigo. Aí eu peguei e falei assim, mas não tá com a gente lá, nem entra com isso. Ele falou, mas estava dentro do seu carro sim, estava dentro do seu carro. Não estava? E olhando pra minha cara, aí eu chorando, eu e meu amigo chorando desesperado. Aí foi quando meu tio chegou, eles deram 15 minutos para chamar meu tio, aí meu tio chegou. A questão das drogas, eles deixaram até pra lá. As drogas eles me levaram adiante. Como nada foi achado no carro, os policiais aplicaram multas ao veículo e ao condutor. Segundo o jovem, irregularidades inventadas na hora. Meu filme passou uns meses atrás na vistoria agora. Eles falaram que não estava carimbado e meu filme está carimbado. Aí foi quando que um policial entrou lá para dentro e voltou com o negócio de bafômetro, como se eu tivesse negado. Aí eu questionei ele, eu falei, senhor, mas eu não neguei, o senhor nem me ofereceu. Ele veio como uma multa, é isso? A multa. Ele me deu uma multa de sulfilme e me deu uma multa de como se eu tivesse negado o bafômetro. Eles não me ofereceram o bafômetro, eles colocaram essa multa de bafômetro porque eles queriam que eu entregasse um cara que eu nem sabia quem ele estava procurando. O delegado que ouviu a denúncia do jovem também teria estranhado a aplicação da multa. O delegado da Civil mesmo falou que aqui não tinha teste de bafômetro. Não sei por que eles colocaram que eu neguei o bafômetro. Eles teriam que falar para um polícia rodoviário trazer até aqui. O carro foi apreendido. Além de machucado, o rapaz ainda teve um grande prejuízo. Só uma multa que eu tomei foi R$3.000. E a de sulfilme mais 280. E fora a minha habilitação que eu também perdi. Ele conta que o homem armado que os perseguia no carro prata foi liberado pelos PMs em questão de segundos. Alisson contou à família o que viu enquanto era agredido por ele. Falei que meu irmão havia visto o distintivo, né, da Polícia Civil. Para os parentes do técnico em reparo de celulares, isso explicaria o agressor ter sido liberado pelos PMs. Antes de irem embora, os amigos ainda foram ameaçados por um policial militar. Os PM percebeu que a gente estava ligando para a corregedoria, por causa que eu sabia que a gente estava certo. Então eu falei assim, eu vou abrir um BO contra vocês, porque a gente está certo. Isso que aconteceu com a gente foi uma injustiça. Aí falaram que sabiam onde que eu morava e que sabem que lá tem baile funk direto e que ele ia passar na minha rua sim, se eu levasse esse caso adiante. A todo momento ele falava, você vai na corregedoria? Você vai? Aí eu falei, eu vou na corregedoria, porque o que aconteceu com a gente foi uma injustiça. Aí ele, então beleza, então vamos resolver dessa forma, então, já que você vai na corregedoria, você vai ver se nós não vai passar lá na sua rua. Você sabe os nomes dos policiais militares que agrediram vocês? Então, eu e o Alisson, a gente conseguiu ver na farda deles. A gente viu que um se chamava Alba e o outro Adriano. Os dois bateram em vocês? O Alba ameaçou a gente e o Adriano foi o que agrediu. Alisson e o amigo realizaram um exame de corpo de delito em um hospital horas depois. Os ferimentos foram comprovados por uma médica. Ele sempre trabalhou para ter as coisas dele, roupa, sapato, tudo. Ele sempre comprou com o esforço dele, né? Nunca tirou nada de ninguém. E foi uma coisa que ele falou para mim que me marca, assim, né? Ele falou, nunca tirei nada de ninguém e apanhei daquele jeito de policial. É inacreditável, sabe? As pessoas chegarem e pedir ajuda, pedir um auxílio de policiais e acontecer o que aconteceu. É inacreditável. Nem eu ainda consigo acreditar. Sinceramente, é muito difícil de cair a ficha. Nos dias seguintes, os jovens ainda foram intimidados pelos PMs.
passando ali na frente da galeria, olhando pra dentro da nossa loja, sabe? Um dos policiais que estavam lá no dia. Aí o Alisson, ele começou a se sentir muito pressionado. Ele chorava direto, com medo, muito medo. Ele ainda tentava acalmar ele, mas eu também tava com muito medo. E o Alisson tava desesperado. Toda hora ele perguntava, ele não queria nem sair de casa para vir trabalhar. E nem eu, nossa família também não queria deixar a gente sair nem para vir trabalhar, porque ele estava pressionando muito a gente. Alisson não aguentou a pressão e o medo e tentou tirar a própria vida. Ele é uma pessoa brincalhona, ele estava muito assim, cara embaixo, não estava falando, entendeu? Ele só chegava do serviço, deitava aí nesse sofá, entendeu? Coisa que ele era muito brincalhão e tudo, não falava nada, sabe? E eu percebi que meu filho não estava bem. Falei para minha irmã viu na página de Diadema que alguém havia se jogado da ponte e o Alisson já estava triste, então, nossa, aquilo caiu no chão. Eu falei, não é meu irmão. Nossa, quando eu vi meu irmão na sala de trauma, eu falei, não é ele. Ele estava entubado, sabe, desacordado. Não era meu irmão. Depois de sofrer múltiplas fraturas pelo corpo, ter pulmão e rim perfurados, o jovem se recupera no hospital, mas ainda vai ficar diversos meses internado para cirurgias e para tratar de uma trombose causada pela queda. Ele está falando, consciente, ele se Fala. lembra de todos os fatos? Não se lembra. É tanto que a gente ontem, sem querer, a gente foi tocar no assunto do celular, né? Pra perguntar pra ele o ID. Aí ele, mas o que aconteceu com o meu celular? Meu celular não tá em casa? A gente não sabia o que responder, né? Porque a gente não quer tocar então nesse assunto com ele, né? Ele lembra das agressões sofridas? Não, ele não falou sobre isso e os médicos também preferem que a gente não, né? Não fale até ele ter um quadro melhor, porque ele ainda tá na UTI. Os médicos chegou para mim e falou, mãe, muita sorte, o seu filho está vivo hoje, porque todos os casos que acontecem já entram em óbito. O seu filho foi um dos primeiros casos que sobreviveu, mãe. Você já conseguiu dar um abraço nele? Não, porque ele não está podendo receber visita. Entendeu? Mas ele falou para mim ontem, falou, mãe, eu tô aqui, mãe. Eu queria tanto dar um abraço na senhora. Eu falei, eu também, filho. Mas a mãe não pode aí. Mas quando você sair, a mãe vai te dar esse abraço. As famílias denunciaram o abuso policial à corregedoria da PM. Lá, os 2 policiais envolvidos foram identificados também por fotos. Mas outras perguntas ainda precisam ser respondidas. Quem era o suposto policial civil que agrediu o Alisson em frente à casa noturna? O que ele fazia lá e por que atacou o jovem? Eu acredito que estava fazendo a segurança, né, da balada, porque estava na rua, na onde tem uma balada. Provavelmente a segurança, né, que estava fazendo, até porque o meu irmão contou que um dos sócios estava saindo com o dinheiro, né, do caixa da balada, aí levando até o veículo. Então, acho que diante de tudo isso que aconteceu, não sei, ele pode ser que faça a segurança mesmo desse local. O dono da casa noturna não quis gravar a entrevista e disse desconhecer o episódio de agressão em frente ao estabelecimento. Os parentes não querem que a série de atos absurdos de injustiça e violência que quase levaram à morte de Alisson fiquem sem punição. Até agora parece que não caiu a ficha, né? Quando tá perto da hora dele chegar ainda, sabe? A gente fica com a esperança que ele vai entrar pela porta. Mas graças a Deus o meu irmão tá com vida, tá no hospital, tá se recuperando. Meu filho é saudável, não toma nenhuma medicação. Meu filho tem problema de depressão. Meu filho é alegre, saudável e tudo, sabe? E tudo foi depois desse acontecimento e dessa ameaça.